Deixa eu dar boas-vindas aqui ao advogado João Beckman Serra. Muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite, os ouvintes. Prazer estar com vocês. Prazer todo meu. Para quem não conhece, o Beckman esteve do lado da acusação no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então, é alguém que conhece muito esse processo todo, a lei, a Constituição, e por isso eu o convidei aqui para que ele nos ajude a entender um pouquinho esse cenário, né? Na semana passada, na sexta-feira, tivemos a implantação aí de uma comissão de especialistas com o objetivo de revisar a lei do impeachment. Então, tem gente que diz que é necessário, tem gente que diz que não, tem gente que diz que é importante revisar, mas numa direção diferente daquelas que os integrantes dessa comissão querem. Então, primeira coisa, Beckman, por favor, o que você tem a dizer desta lei? Você acha que é necessária uma reforma, você que teve de lidar com ela durante meses, né? Lembrando aqui, né? Ontem eu escrevi um artigo mostrando que lá no Peru, por exemplo, o processo de impeachment, de afastamento do presidente, dura 20 dias. Aqui durou 8 meses, né? Mais de 8 meses. Então, por favor, o microfone é seu. Boa noite mais uma vez, Cláudio. Na realidade, eu diria que a lei, de fato, é muito antiga, é de 1950, mas a gente também tem que analisar que não é toda hora que se pede ou que se tem um processo de impeachment. Eu, particularmente, sou favorável, vivi isso na comissão, acho que é preciso revisitar essa lei, sim, não necessariamente modernizar, mas a gente percebeu no curso do processo do impeachment, tanto a acusação quanto a defesa, que falta uma clareza, uma definição melhor quanto ao rito do processo e dos procedimentos, que são coisas diferentes. Essa comissão e a crítica que algumas pessoas têm feito, e, salvo engano, até o próprio presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, já se manifestou de algum modo contrário, que existe, em nome dessa modernização, uma preocupação muito grande de que se venha a criar o que eu li, inclusive, em algumas matérias, a Gazeta do Povo, etc., o chamado garantismo de ocasião ou projeto político da vez. De repente, isso é um fato incontroverso, não se falava, já tinha se falado lá atrás, mas este ano, que é um ano eleitoral, tipicamente político, né, não se falava em hipótese alguma sobre as questões relacionadas à revisão da lei de impeachment. Apesar dos pedidos de impeachment que existem, etc., ninguém discutia essa necessidade imediata em nome de uma modernização que fosse. E, de repente, foi criada essa comissão. Fala-se muito no ministro Lewandowski, mas a criação se deu por ato do senador Rodrigo Pacheco com o ministro Luiz Fux, 2 poderes, né, para rever um procedimento típico de um terceiro poder, que é o Poder Executivo, embora a gente saiba que ministros do Supremo, e ministros de Estado, e até o Procurador-Geral e a AGU estejam também sujeitos ao procedimento, ao processo do impeachment. Resumindo a minha fala inicial, eu sou absolutamente favorável a que se reveja, que se estabeleça ritos, pode-se até discutir quem teria a legitimidade para instaurar, e aí a gente vai e toma por empréstimos até alguns ritos já conhecidos, como a lei das sociedades anônimas. As sociedades, elas são geridas de que forma, Cláudio? Quando você tem um problema de decisão, de deliberação, você tem um quórum de instalação muito bem definido, um quórum de convocação, já tem as pessoas certas, quem é que pode convocar, prestigia-se até o acionista minoritário, aquele que tem 10%, que tem um quórum, pode convocar determinadas matérias, você tem um quórum de instalação, de convocação, de instalação e depois de deliberação. No processo de impeachment, você tem alguns quórums já estabelecidos, mas existe um aspecto subjetivo muito forte. A abertura do processo, o recebimento, que se equivale ao recebimento da denúncia, ele tem um único atributo na mão do presidente da Câmara, que é onde começa o processo,
talvez em nome do sistema bicameral, etc. Então, começa na Câmara, mas quem efetivamente julga é o Senado, sob a presidência de um ministro do Supremo, ou do presidente do Supremo. E aí busca-se os dois poderes também dando uma conformidade ao processo para gerar maior legitimidade, etc. Mas não existe um modelo perfeito, porque esse processo, a natureza dele será sempre política. Nós importamos o modelo americano do impeachment, né, que é um modelo político, e então, queira ou não, a conotação política ela vai sempre existir. E daí, porque existe essa preocupação de, neste momento, no ano eleitoral, que se tenha ou não buscado uma certa blindagem para quem possa vir no próximo governo. Então, essas são as considerações iniciais que eu faço. Há temas importantes que precisam ser revisitados. No processo do impeachment, por exemplo, quando... Deixa eu te interromper, claro. Justamente que eu queria que você trouxesse essa tua experiência. Eu já ouvi várias pessoas, cada um acha que precisa melhorar em alguma coisa. Na tua opinião, você que trabalhou intensamente, se debruçou sobre esse tema na prática, né, de forma empírica, não só teórica, qual que você acha que é o grande gargalo? Onde você acha que realmente ali dificultou o processo? Não importa se para a acusação ou para a defesa, mas para o processo em si, para a democracia em si. Porque, no fim das contas, a gente aqui tem de ter em mente você monopolizar, né, o legislativo durante 8 meses para discutir um processo de impeachment, né, você está abrindo mão, não é só o legislativo, você também precisou e ocupou o judiciário com esse tema. Então, assim, quase um ano você ficou... você que eu estou falando são as autoridades nesse processo, o Brasil, né? Nós tivemos aí mais de 8 meses, quase 2/3 do ano, dedicados a um tema, quer dizer, monopolizando o processo legislativo, monopolizando o processo judicial, o STF, quer dizer, horas que poderiam estar sendo dedicadas para outras temáticas de interesse da sociedade, de interesse de indivíduos, de interesse de grupos. Você teve de abrir mão e ocupar com esse processo. Me parece um processo longo demais hoje. E quando eu vejo essa discussão sendo retomada, o que eu ouço de quem está envolvido é que é necessário criar mais garantias ainda, né, você colocar mais tempo aí de defesa para a presidência da República, enfim, mas não sou eu que tenho que dizer, não. Me diga você, que trabalhou intensamente nesse processo, onde você acha que está o grande gargalo aí? Eu acho, Cláudio, veja, e só fazendo mais agregando mais um elemento aí, queira ou não, a economia do país, os agentes econômicos, todos ficam à espera de uma deliberação de um processo de impeachment quando ele passa a ser instaurado. E, sobretudo, depois que a Câmara delibera e manda e envia para o Senado. E aí tem o afastamento do presidente da República, vem um novo vice, assume, pode mudar todo o cenário, todo o contexto, você pode até... em tese, até dar um golpe. E não foi o que aconteceu, não estou dizendo longe disso, ao contrário, quero deixar claro que o rito legal estabelecido para o processo do impeachment, no caso da ex-presidente Dilma, foi absolutamente observado, na minha opinião, eu vivi isso lá. Agora, eu vejo que há alguns gargalos. O primeiro dele, efetivamente, você tem que estabelecer prazos, né, muito definidos, para que a defesa possa, sem prejuízo algum da sua ampla defesa, etc., e a acusação igualmente, né, que eles possam se manifestar no processo. Esses prazos, em alguns episódios, e por isso que durou muito, teve reabertura, nova oitiva de testemunhas, foram 40 testemunhas no Senado Federal, quando o processo chegou lá, que nós ouvimos, era um desgaste, eram as mesmas perguntas. Cada um dos parlamentares com razão no exercício do seu mandato, até mesmo aqueles que não acompanhavam e não faziam parte da comissão especial, iam lá e faziam perguntas, poderiam questionar o relator, as testemunhas. Então foram
horas, momentos intermináveis, sessões extenuantes para todos nós, não só para os advogados, mas para os próprios parlamentares, etc. E queira ou não, o presidente que é afastado, que está sujeito a autoridade que está sujeita que pode ser um ministro de Estado, pode ser, enfim, como eu disse, um ministro do Supremo, o AGU, o PGR, etc. Queira ou não, existe um custo processual, um ônus processual muito elevado, inclusive do ponto de vista com reflexos econômicos, nos agentes econômicos, nas instituições. Então, eu penso o seguinte, eu acho que é preciso, sim, que sem tirar o poder do cidadão fazer a sua denúncia, porque não podemos esquecer também que se a gente limitar apenas e tão somente alguns agentes, como aqueles que estão na ação direta de inconstitucionalidade, inclusive a OAB é uma delas, eu acho que a gente tira esse poder do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que estabelecer também alguns limites para que esse poder possa ser exercido sem que iniba o cidadão. Por exemplo, a ação popular. A ação popular, qualquer pessoa, basta ter um título de eleitor para entrar com a ação popular. Agora, se verificar que houve uma litigância de má-fé, que ela foi usada não para os fins da ação cidadã, como a gente chama, mas para atingir alguém politicamente, economicamente, etc., e isso acontece no judiciário, você tem o ônus da sucumbência. Né? Então, hoje não. Hoje o modelo admite qualquer denúncia. Eu acho que tem que ter algum limitador para efeito de quem vai acusar isso. Não que você limite quem possa acusar. Eu acho que o cidadão teria que ter esse direito, sim. Por que não? Mas com algum cuidado. O problema é perfeito. Eu acho que é importante ter algum tipo de controle disso para evitar os malandros e aventureiros e os que tentam fazê-lo de má fé. Mas o próprio processo político, né, dá conta de resolver essas questões, me parece, porque pedidos de impeachment sem sustentação, quando o presidente da Câmara coloca ali para aquela primeira análise técnica, isso vai para o lixo imediatamente. Então, assim, não é um negócio que se perca tempo, ninguém abre um processo de impeachment com base frágil, né? Muito pelo contrário, o negócio só vai para frente depois de ter uma análise prévia, né? Depois de ter um entendimento, aí é submetido aos próprios parlamentares, aos deputados. Então, assim, eu não sei, eu acho muito aqui essa coisa que você mencionou no início, né? Nós temos uma jurisprudência de ocasião, nós temos decisões, né? Resolvemos aprovar aqui um pacote anticrime, vamos derrubar a prisão em segunda instância? Pô, mas tem 3 anos que ela foi aprovada. Não, mas agora o Lula está preso, aí vai lá e derruba. Vamos revisar a lei do impeachment? Pô, mas é ano eleitoral. Pô, mas o Lula pode ser eleito. Quer dizer, a gente sempre se depara no país com esse tipo de situação. Você, como advogado, deve ficar chocado, né? Porque eu, como jornalista, eu fico aqui impressionado. A gente está sempre lidando com debates que surgem de forma muito, muito oportunista, né? Sempre há um interesse por trás. Aliás, eu acabei de publicar agora há pouco, não sei se você teve a chance de ver, eu fiz uma apuração de bastidor e o que há de informação é que toda essa pressão para se revisar a lei do impeachment, Beckman, ela tem como origem o medo do PT, o medo de muita gente dentro do PT... com o vice. Do Alckmin como vice do Lula, né, e o Lula acabar virando uma Dilma 2, né, no meio aí do mandato dele. Então, assim... claro... Mas aí é que está. Eu acho que isso faz todo sentido, Cláudio. Veja, existe sim uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu acho até que faz algum sentido que seja até um clamor do PT em relação a isso. O que a gente observa? Vamos ver. Quem é a vitrine no processo de impeachment? É o presidente da República, nunca é o vice.
né? No caso do Collor, o Itamar não entrou na questão. No caso da Dilma, a acusação era personalíssima, é na pessoa do presidente, porque assim estabelece a Constituição e a própria lei. Então, quando você elege um candidato, você está elegendo no pacote, no combo, vem o vice. E vem um vice de um outro partido, porque ultimamente tem sido as coligações, enfim, apesar da gente ter mudado aí os nomes, federação e uma série de coisas, a questão é que hoje, com raríssimas exceções, você, para uma chapa, cabeçar uma chapa presidente da República, você tem que trazer um outro partido, né? Um outro pessoal de maior peso, você faz uma composição política. Mas quem é o cabeça de chapa é quem tem a prevalência no processo, é quem está à frente, né, liderando, ponteando os votos, o eleitor, etc. É claro que o vice traz algum voto, ou pelo menos minimiza, se ele não maximiza em termos de densidade eleitoral, ele minimiza em termos de rejeição eleitoral, que é outro elemento muito importante para uma eleição, e que pode definir uma eleição, é o nível de rejeição de um candidato ou de uma chapa. Né? E aí, quando você traz um Alckmin do PSDB. Não posso dizer que são totalmente antagônicos, não são conteúdos programáticos diferentes. Você tem um partido político definido, com programa, embora no Brasil não se observe muito isso, né? Infelizmente, deveria ter até não só uma fidelidade partidária, mas uma fidelidade programática dentro dos partidos, né? E a gente não vê isso acontecer. A história recente mostra que quem ganhou a eleição foi o Collor, em 92, né? Em 90, melhor dizendo. Em 92 ele foi e sofreu o impeachment. E aí assumiu o Itamar. Quem ganhou a eleição foi a Dilma, né? Claro, com a ajuda do PMDB, o Temer veio como candidato, depois ele herda o poder, já na sequência do próprio afastamento, muda ministério, começa a governar. Quer dizer, você tem essa preocupação, que eu acho que também é do cidadão. Infelizmente, o nosso eleitor talvez não esteja muito focado nessa questão do vice, mas é um assunto muito importante. E o Lula, de fato, pode ter algum receio, porque quer queira, quer não, o Alckmin representa um peso forte de um segmento importante na nossa economia, foi governador de São Paulo, fala-se dos bancos. Mas, Beckman, eu concordo com você da sua análise política disso, mas o processo é político-jurídico. Eles não estão partindo do princípio de que o Lula vai cometer algum crime de responsabilidade para poder virar alvo de um processo de impeachment, eles estão partindo do princípio de que, olha, vai ter razão, vai ter motivo para a abertura de um processo, né? Você está partindo do princípio que vai haver o cometimento. Pois é, o problema é esse. As hipóteses hoje, embora sejam números clausos, tem lá os crimes de responsabilidades e a lei define quais são os crimes do presidente, de não sei quem, do vice, do ministro, etc. Mas, no final das contas, Cláudio, o que resta você tem como caracterizar um determinado, investir na lei uma determinada conduta. Eu acho que esse é o medo, e talvez aí se pudesse definir melhor o que vem a ser os crimes de responsabilidade, ainda que você tenha lá essas definições num sentido genérico, né? E aí o problema é esse, porque no final das contas, Cláudio, o processo do impeachment, ele é jurídico sim, mas ele também por ser político, se tiver um clamor social contrário, ele acaba tendo um certo andamento, né? Ou não, porque se não tiver, ele também dorme na gaveta, e aí por isso que se questiona o poder do presidente da Câmara, uma única pessoa, né? E o professor Miguel Reale, com quem eu tive a honra de estar com ele lá no impeachment da Dilma, na comissão, etc., acompanhando esse tempo inteiro, ele fala até em se criar um mecanismo alternativo de que durante um prazo, se o presidente da Câmara não exercer o seu juízo de admissibilidade, digamos assim, se não aceitar ou não instaurar o processo, a petição do impeachment, seria criada uma comissão especial, também com um prazo certo, definido. Eu sou francamente favorável a rediscutir isso, Cláudio. Eu acho que dá para repensar muita coisa. Você pode fazer um jogo de balanço nos poderes, né? Eu acho que
uma decisão na mão de uma só pessoa para você abrir um processo, e quando, sem tempo, sem prazo, etc. É muito elástico, né? Por isso é que eu sou a favor de se criar um rito mais previsível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o time, o momento do que se escolheu esse, não é o momento mais adequado. É verdade que a comissão tem 180 dias, né? Mas eu acho que está num ano que é o mais perigoso possível, e aí, de novo, aparecem os oportunistas de plantão para quererem legislar em causa própria, ou para se blindarem, ou para já, numa tentativa de amanhã, já conseguir... Ou para facilitar, né? Porque a gente tem uma situação, como essa comissão terá até setembro, final de setembro, para entregar o seu relatório, quer dizer, final de setembro a gente vai ter já um quadro bastante definido de quem tem chance de vencer. No processo eleitoral, isso. Uhum. Então, assim, se você tiver em outubro ali a vitória do Lula, a comissão pode muito bem em setembro apresentar aquele relatório que vai blindar o Lula. Se você vir uma situação diferente e acontecer de você ter um Bolsonaro, ou você ter um Moro, ou qualquer outro da terceira via, você pode ter um relatório diferente também. É verdade. Né? Aliás, é importante até acentuar isso para quem está nos ouvindo, Cláudio, que a comissão vai fazer um relatório, um estudo, e vai apresentar um anteprojeto. Evidentemente, não significa dizer que isso passa ladeira abaixo, porque se, por um lado, a gente vê uma predominância do Senado, em função do presidente do Congresso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter tomado essa iniciativa, a gente não pode esquecer que a gente tem um sistema bicameral, a Câmara tem muito mais parlamentares em número, vai ter que passar por lá, e aí a gente vai ver quem também vai estar lá nesse processo, né? Então, eu acho que o Arthur Lira tem um protagonismo também nesse sentido, e não pode se desprezar os parlamentares, os deputados, né, federais, na discussão de uma matéria dessa natureza tão importante. E eu penso até que outros players deveriam estar aí, outros agentes. Né? Eu não vejo a Associação Nacional de Jornais, eu não vejo, né, que a imprensa, pelo menos escrita, ou aberta, ou enfim. Eu acho que se você... Tudo bem, é uma comissão, é um projeto, é um anteprojeto, mas eu penso que você tem que dar uma voz mais ampla para outros setores, porque esse assunto não é só... ele é jurídico e é político, é do cidadão. Você tocou num ponto fundamental. Olha só que curioso, né? Ao mesmo tempo que eles querem restringir a possibilidade de quem pode pedir o impeachment de um presidente, restringir algumas entidades, OAB, não sei o que, sei lá, a comissão, o Rodrigo Pacheco ali com o Lewandowski, escolheram 11 pessoas que não estão representando nenhum grupo, nenhuma entidade, são advogados, procurador, tem o ministro do TCU, que foram escolhidos, a gente não sabe nem que critérios foram utilizados, né? Você tem advogado de réu da Lava Jato, tem advogado ligado ao MDB, né? Você tem advogado ligado à Renan, advogado ligado à PT, quer dizer, cadê? Onde estão os critérios para... Quer dizer, você está discutindo novos critérios para o impeachment, mas os critérios para a escolha desses integrantes também são desconhecidos. Então, assim, é uma contradição em si mesma, né? Deixa eu te pedir uma coisa para a gente encerrar, não vou tomar mais teu tempo. Uma das grandes discussões, uma das grandes polêmicas envolvendo o impeachment de Dilma foi justamente a interpretação dada pelo Lewandowski, que permitiu que ela permanecesse, que ela ficasse com os seus direitos políticos, embora o texto fosse muito claro, né? Qual a sua opinião sobre o que foi feito ali no final das contas, considerando naturalmente aí a tua liberdade de se manifestar sobre isso? Não, eu pessoalmente fui contra a decisão, é uma posição minha, uma visão minha. Eu acho que não tem como não decretar o afastamento definitivo e a perda dos poderes, né, dos poderes políticos, que é uma consequência que está na lei e a conjunção é aditiva, então a gente poderia até discutir aqui métodos de interpretação, etc. Eu acho que foi uma situação que foi negociada, eu vivi aquele momento e existia, sim, uma preocupação muito grande em se, de algum modo, preservar a Dilma. A gente percebeu nos últimos 2, 3 dias, sobretudo, uma movimentação nesse sentido, e aí aconteceu aquela deliberação.
Nós discutimos, e aqui é uma questão de quem viveu, né? A gente estava lá na hora, o professor Miguel Reale, a Janaína Pascoal, eu estava do lado e a gente discutiu. Eu me recordo que o presidente Lewandowski, o ministro Lewandowski, até disse: olha, isso não é assunto dos advogados, não é assunto da acusação, já está deliberado o impeachment, o afastamento, agora é com o Congresso. Modesto, com meu respeitoso entendimento, eu acho que não era assunto do Congresso, era assunto ainda diretamente relacionado, porque está dentro da lei do impeachment e tal. E aí a gente rapidamente ali discutiu e a gente decidiu nada fazer naquele momento, porque o nosso propósito era, de fato, alcançar o impeachment. A questão dos direitos políticos da presidente é uma questão também da lei, mas como houve esse endereçamento, no sentido de fazer uma separação das duas coisas, a gente preferiu não criar nenhum questionamento, até porque ia estender a sessão, estava todo mundo extenuado, a gente já vinha há meses trabalhando diariamente nesse sentido, era mais uma briga, e o objetivo alcançado pela petição inicial do impeachment já tinha sido atingido. Então, a gente preferiu não questionar isso lá no plenário do Congresso, do Senado, mas eu, pessoalmente, particularmente, eu acho que foi uma decisão para o caso concreto, para preservar os direitos políticos da presidente Dilma, né, ex-presidente Dilma, que, no final das contas, na eleição seguinte, acabou não vingando. Então, quer não, ela cumpriu aí 8 anos. Já está quase no período todo, né? 16, 17, 19, 20, 21, 22. Tem aí mais 2 aninhos, ela cumpriu os 8 anos de perda de direitos políticos. É isso. João Beckman Serra, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa fica aberto para futuras colaborações. Prazer estar com você, Cláudio. Quando quiser, estamos às ordens aí. Um abraço aos ouvintes aí. Grande abraço. Uma boa noite. Tchau. Boa noite.